Amém, queridos? Vamos para a palavra? Pega a sua Bíblia, levanta ela. Eu quero fazer essa declaração. Faz um tempo que a gente não faz. Pega a sua Bíblia, levante ela. Pode levantar. Se você está usando a Bíblia no celular, então levante o celular. E vamos fazer essa declaração bem forte. Diga: esta é a minha Bíblia. Eu sou. O que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Ok, agora vocês vão me ajudar. Porque tem uns irmãos que levantaram assim, ó. Aqui, ó, levanta. Gabriel, eu queria que você pegasse aqui, essa imagem, a igreja. Vamos ver se você me ajuda, você gravando o vídeo aqui, o pessoal se anima para levantar a Bíblia agora. Levanta essa Bíblia, o celular bem alto. Isso, se você, pastor, estou sem Bíblia, estou sem celular, levanta a mão. Levanta e diga bem forte: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso. Eu posso. Tudo o que ela diz que eu posso. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Antes da gente ler, anunciar o texto, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu graças te dou pela sua palavra. Ela é viva e poderosa. Oh, Senhor, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, porque fazemos parte de uma geração que tem a bênção de ter a Bíblia impressa para ser lida, para ser estudada. Senhor, eu também te agradeço pelo poderoso Espírito Santo. E agradeço também, Senhor, porque fazemos parte de uma geração da nova aliança, de pessoas que têm o Espírito Santo dentro. Moisés, Davi, Elias, Eliseu, eles desejaram ter o que a gente tem, mas a nós foi dado a graça de sermos o templo do Espírito Santo. E eu também agradeço a Deus porque eu sei que existe uma unção sobre nós aqui nessa noite. Eu te agradeço, Pai, porque vivemos nesses dias, e são dias de glória, de uma glória maior, porque são os dias do ministério do Espírito Santo. Senhor, e eu creio que eu não estou aqui sozinho. O Espírito Santo, Ele me guia, Ele me inspira, Ele usa agora a minha vida para falar aos corações. E eu declaro sobre esta igreja a vida e o poder do sangue de Jesus. Eu declaro que o sangue de Jesus luta por nós aqui nessa noite. Eu declaro que pelo sangue de Jesus nós vencemos o diabo e todos os demônios e todas as atividades malignas. E no nome de Jesus, o inimigo não pode interferir neste lugar. Eu abençoo esse povo, porque o Senhor me diz: esse ano é o ano do aumento, das mudanças e de proclamar com poder. E assim a Ebenezer vai continuar caminhando até o dia em que vamos ser arrebatados dessa terra. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Atos capítulo 2. Eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Diga assim: o poder do Espírito Santo. Diga um pouco mais forte: o poder do Espírito Santo. Não, ainda não é o suficiente. Diga: o poder do Espírito Santo. Amém? A igreja, ela começou do poder do Espírito Santo. A igreja nasceu do fogo do Espírito Santo. E em Atos, o livro todo, é um livro histórico, porque registra os primeiros anos da existência da igreja.
Então, quando a igreja começou, com a descida, o início da igreja se dá com a descida, o derramamento do Espírito Santo, ou com o Pentecostes, ou com o dom do Espírito Santo sendo derramado, depois que Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus, ele foi assentado à direita de Deus, e ele intercedeu ao Pai. E 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, ele ressuscitou. A Bíblia diz que no prazo de 40 dias, ele apareceu aos seus discípulos, dando provas incontestáveis de que ele estava vivo. A Bíblia diz que no Evangelho de João, lá no final do Evangelho de João, a Bíblia diz que os discípulos estavam pescando e quando eles viram, se aproximando da praia, eles viram Jesus. E Jesus estava ali assando um peixe, e eles chegaram e eles comeram com Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus comeu um pão, Jesus comeu peixe com eles. E durante esse período de 40 dias, Jesus foi aparecendo para os discípulos, e a Bíblia diz que ele ensinou os discípulos a respeito do reino de Deus. Mas e dentro dessas conversas, desses ensinamentos, dessas instruções que Jesus deu durante 40 dias, após a sua ressurreição, ele deu um comando, ele deu uma direção aos seus discípulos. Ele disse assim: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que eles ficaram obedecendo a Jesus. Quando Jesus aparece, você vai ver lá no final de 1 Coríntios, capítulo 15, não precisa abrir. Mas a Bíblia diz que aproximadamente um grupo de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Viram Jesus vivo, carne em osso. E parte daquele grupo de 500 irmãos, eles se uniram no local chamado cenáculo, e num prazo de 10 dias, eles ficaram ali perseverando em oração. Ali estavam os discípulos, estavam algumas irmãs, Maria, mãe de Jesus, a Bíblia diz que estava lá. E eles estavam orando, aguardando a promessa, aguardando aquilo que Jesus falou: olha, não saiam de Jerusalém, vocês não estão prontos ainda. Vocês caminharam comigo nesses 3 anos, vocês expulsaram demônios, vocês curaram enfermos enquanto eu estive aqui com vocês. Nesse momento, eles já tinham recebido o Espírito Santo dentro, porque quando Jesus ressuscita e aparece para eles, e existe um momento que a Bíblia fala que nessa ressurreição, Jesus aparece, eles estavam numa casa, num lugar com as portas fechadas, Jesus apareceu no meio deles, e disse assim para eles: recebam o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Aquele momento, eles receberam o Espírito Santo dentro. Eles nasceram de novo, receberam a vida de Deus dentro deles, se tornaram templo do Espírito Santo, porque a partir daquele momento em que Jesus sopra sobre eles, a vida de Deus foi para dentro deles. Eu não sei se você lembra, em Gênesis, Deus ele forma um boneco do barro e sopra sobre ele, e vida vai para dentro. Quando Jesus ressuscita, ele pega o homem, sopra no homem, e vida vai para dentro do homem agora. E todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, naquele exato momento, de modo sobrenatural e instantâneo, a vida de Deus vem para dentro da pessoa. Mas Jesus, ele fala: olha, apesar de vocês terem o Espírito Santo dentro, vocês precisam de uma nova experiência.
Vocês precisam de algo mais. E Jesus chama isso de revestimento de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Diga mais de novo, revestimento de poder. Eles precisavam, para fazer o que Jesus, a Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou. Jesus começou. E é a igreja que tem que terminar. Jesus concluiu tudo o que era necessário para a redenção da humanidade. Mas a tarefa, ele começou algo e deixou para a igreja a tarefa de terminar. Jesus começou a fazer e a ensinar. Por isso que quando a gente... Você nunca se perguntou? Por que quando a gente não aceita Jesus, não seria mais fácil? Concorda comigo? Não seria mais fácil se a gente aceitasse Jesus e instantaneamente fosse arrebatado? Você não ia pecar. Você não ia ter sofrimento aqui na terra. Não ia ter os problemas. Por que Deus nos mantém aqui na terra depois que a gente aceitou Jesus? Esse texto nos ajuda a entender. Porque nós precisamos continuar a fazer e a ensinar o que Jesus começou. Então, se estamos aqui na terra, é porque Deus ainda tem propósito com a nossa vida. Se a igreja ainda não foi arrebatada, mas daqui a pouco vai ser. Deixa eu te dar uma ilustração do momento em que a igreja está. Você vai entender o que aconteceu há poucos dias. Que dia é o dia do Natal? Fala. 25 de dezembro, correto? Mas você já percebeu em que dia que acontece a preparação? 24. Toda preparação não acontece no dia. A preparação é feita na véspera. No tocante à volta de Jesus, ouça isso, entenda que eu estou ilustrando. No tocante à volta de Jesus, hoje é dia 24 de dezembro. Quando virá a noite, ele vai voltar. Então nós estamos nos últimos dias, e eu sei que quando eu falo que nós estamos nos últimos dias, se você tem um conhecimento da palavra, desde esse tempo de Atos, desde que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo foi derramado, desde esses dias, a Bíblia fala, os apóstolos já falavam no tempo deles que eram os últimos dias. Aí de repente você pensa assim: pastor, esse negócio de que é os últimos dias, desde que eu sou pequenininho que eu ouço isso. Agora, amado, a gente nunca viu tantos sinais se cumprirem ao mesmo tempo como na nossa geração. Tantos sinais. Evidenciando, mostrando para mim e para você que a qualquer momento a igreja será tirada da terra. Porém, enquanto isso não ocorre, nós temos que ter dois posicionamentos. O primeiro, nós temos que nos preparar. Pastor, como é que eu me preparo? Vida de santidade, vida de consagração. Agora, nesse tempo, é muito bom que você se afaste das coisas do mundo, negue os desejos da carne, viva uma vida consagrada, uma vida santificada. Mas também,
nós nos preparamos dando continuidade ao que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós temos que dar continuidade. Nossa tarefa não acabou. Nossa missão não pode ser dada por encerrada. Nós ainda estamos aqui. Agora, diante dessa tarefa, diante dessa missão que Jesus havia confiado àqueles primeiros cristãos, ele está dizendo: olha, o que eu confiei, a tarefa que eu confiei a vocês, a missão que eu confiei a vocês, de irem por todo mundo pregar o Evangelho, essa tarefa, essa missão, ela não pode ser realizada na força do homem, na força do braço, em estratégias humanas. Isso não pode ser feito de modo natural. Vocês precisam de algo mais. Vocês precisam ser revestidos de poder. Vocês precisam de um fogo espiritual. Vocês precisam do dom do Espírito Santo. Vocês precisam daquilo que João falou quando foi batizar Jesus. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora Jesus cumpre ele conclui a obra da redenção do homem. Ele ressuscita. Durante 40 dias, ele instrui os seus discípulos. Agora ele sobe aos céus, mas antes de subir aos céus, o último comando: fiquem em Jerusalém. Porque o que está faltando vai vir sobre vocês. Eles pegam aquela palavra. E desde essa época tem crente que falta em reunião de oração. Porque eram 500. Mas só 120 ficaram. Eu fico pensando assim, né? Fazendo aqui abrindo aspa aqui na pregação. Você imagina depois que aconteceu, Atos 2, aqueles 380 que não estavam na reunião de oração, o arrependimento que não bateu? Eu não sei vocês, eu queria estar nessa reunião de oração aqui. E eles ficaram lá orando, Senhor, o Senhor diz. Aí nós entramos em Atos capítulo 2. Quero que você acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 1. Porque, amados, sabe, querido, assim, as pessoas, de modo geral, que não conhecem a palavra, vocês sabem disso, elas nos criticam, nós que cremos no poder do Espírito Santo. Elas nos criticam porque nós falamos essas línguas que elas não entendem. Elas nos criticam porque a gente canta alto, a gente ora alto, a gente grita no culto. E as pessoas ficam: mas Deus não é surdo. Não precisa dessa gritaria toda. Quem já ouviu isso aqui? Deixa eu ver. Não tem aquele negócio lá que vocês ficam falando. E que é aquilo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu até queria que a gente fosse mais quietinho, mais comportados. Mas você vai ver no texto que a gente vai ler agora, que o próprio Deus, eu disse quem? O próprio Deus, não foi ideia minha,
Não foi ideia sua, foi ideia do próprio Deus. Quando Ele derramou o Espírito Santo na terra, o Espírito Santo chegou fazendo barulho. O que me leva a entender e a crer que Deus não tem problema nenhum com barulho. Se Deus não tem, eu também não vou ter e está resolvido. Mas muitas pessoas que resistem à obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons espirituais, elas não se sentiriam confortáveis em estar presentes no exato momento em que Deus derramou o Espírito Santo. Porque foi um negócio escandaloso demais. Foi um negócio muito barulhento. Não foi algo que aconteceu ali, quietamente, numa salinha, lá no fundo. Então, para que a gente entenda o que aconteceu, vamos para o texto bíblico. Atos capítulo 2, o versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o que, gente? De repente veio do céu veio um som. Veio o que, igreja? Um som. Então, ouça isso, olhe para mim, igreja, para mim, eu, aqui. Quando o Espírito Santo foi derramado na terra, o próprio Deus providenciou um som para anunciar a chegada dele. Então você vai ter que concordar comigo. Você pode não gostar, mas parece que Deus gosta de um som. Então você não vai mudar Deus. É você que tem que mudar. Olha aí para alguém e fala: Deus gosta de um som, meu filho. Pode falar. Você está falando que está na Bíblia. Está na Bíblia. Como é que você quer questionar Deus se está na Bíblia? E o som veio aonde? Veio de onde? Veio do inferno? Veio do diabo? A Bíblia diz que o som veio da onde? Então o céu é um lugar que tem som. Eu prefiro já ficar acostumado com esse som aqui na terra. Você sabe que tem gente que vai chegar no céu, vai se sentir um peixe fora d'água. Rapaz, mas que som é esse? Quem está entendendo aqui? Aí você fala: não, pastor, foi um som suave, baixinho, calmo. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não foi um som baixinho, calminho, foi um som para agitar aquele lugar. Foi alto. Um barulhão alto. Então, aqui a gente já derruba esse negócio, que Deus não é surdo, não precisa desse barulho todo. Irmão, Deus gosta de barulho. Então, como eu estou aqui para cultuar Deus, então eu vou fazer o barulho que Deus gosta. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. E olha só, um som baixinho não pode fazer isso, porque a Bíblia diz que esse som encheu toda a casa. É um som que veio do céu. Eu não sei, né? Não sei falar. Um vento, aquele som de vento alto, impetuoso, algo selvagem. Um barulho de poder sobre aquele lugar. Se já não bastasse esse som,
Deus, ele decide que juntamente com o som, ele ia colocar mais alguma coisa nessa chegada. Porque você sabe, o Espírito Santo, ele chega, assim, foi estreia dele aqui na terra, né? A Bíblia diz, no versículo 3, olha só. E apareceram, não estava lá, apareceu depois. Quando eles começaram aquela reunião de oração, não tinha som e não tinha nada aparecendo. Mas em meio àquela reunião de oração, algo do céu começou a acontecer naquele lugar. E apareceram distribuídas entre eles, o que, igreja? Línguas como de... Olha o fogo aí, ó. Então não foi algo quietinho, comportadinho. Foi algo barulhento que Deus fez. Foi algo poderoso que Deus fez. Agora você vai ver o que vai acontecer. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você tem que concordar comigo que quando Deus enviou o Espírito Santo sobre a terra, a chegada do Espírito Santo não foi silenciosa, não foi algo discreto, mas foi algo estrondoso e poderoso. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. No meio daquele barulho, no meio daquelas línguas que pousaram sobre cada um deles, eles mesmos sem entender, mas algo de Deus foi produzido neles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E agora, cheios do Espírito Santo. Nunca tinha acontecido isso. Era a primeira vez. Primeira vez na história da humanidade, na história de Deus com o homem, algum episódio desse acontece. É a primeira vez. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, falar em outras línguas é algo que o próprio Deus criou. Quem fala contra as línguas está se opondo ao que Deus faz. Deus, ele derrama o Espírito Santo com som, com fogo, com línguas. E aquele povo fica cheio do Espírito Santo. E eles, cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar. Você imagina? Aquelas 120 pessoas abrindo a boca ao mesmo tempo. Som, fogo. Meu irmão, ninguém segurava aquele povo. Só para você ter um gostinho. Vocês que oram em línguas aqui, deixa a Bíblia um pouquinho aí na cadeira, levanta a mão, só a mão, só a mão, só a mão. Vocês que oram em língua, vamos lá. Vamos agora, abre a boca e com toda a sua força, alto mesmo, sem vergonha, começa a orar em línguas agora. Vai bem forte. Racatalabachore catarabasi catarabalabalabachei rocotorrococorrococorobasiri catarabarabarabarabarai recabalabachei catalabalabarabarabarai roche cagarabarababababababai rococorrocororororo chei darabababababa. Você imagina
Foi algo parecido com isso que aconteceu naquele lugar. Eu acredito que dificilmente eles conseguiram continuar sentados. Agora vamos ver, versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Versículo 6. Para você ver o barulho que fez naquele lugar. Assim, quando se fez ouvir aquela voz. Que voz? Daqueles 120 falando em línguas, como a gente acabou de fazer aqui. Aquele som, aquelas línguas de fogo, pousando sobre eles, eles ficando cheios do Espírito Santo, falando em línguas, e não era algo baixinho. Não era algo que eles estavam fazendo timidamente. Não era algo que eles estavam fazendo numa salinha lá, baixinho. Não, olha só, versículo 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Então, aquela multidão foi atraída pelo barulho de Deus que eles fizeram ali naquele lugar. Agora você entende por que o diabo usa tantas pessoas para falar: vocês crentes, a gritaria, Deus não é surdo. Porque existe um som de poder que atrai as pessoas. A gente não tem que parar de fazer o nosso barulho, porque as pessoas criticam. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Agora veja, que tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Estavam falando em línguas, e eles estavam ouvindo. Versículo 8. Então, como ouvimos falar? O milagre está no que eles estavam ouvindo, porque eles estavam falando em línguas, mas eles entendiam no idioma deles. Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Então, tinham pessoas ali de todas as nações, conhecidas na época. E agora está aqueles 120, e eles estão ouvindo no seu idioma. E o que eles estavam ouvindo? Ouça. Olha só o que o texto bíblico diz. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus. Eles estavam falando em línguas, mas aqueles homens estavam ouvindo as grandezas de Deus. Pastor, o que é isso? É o sobrenatural de Deus, do poder do Espírito Santo. Deus usando as coisas loucas para confundir as coisas sábias deste mundo.
Versículo 12. Todos atônitos e fala aí, igreja. É isso aí. Perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Eles não estavam entendendo. Eles estavam vendo, eles estavam ouvindo, eles estavam entendendo no idioma deles e ainda se questionando: o que é isso? Aí, como eles não tinham uma resposta para aquilo que eles estavam presenciando, versículo 13, eles então julgam aquela manifestação do Espírito Santo, dizendo: outros, porém, zombando. Eu lembro que antes de eu ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas, eu estava fazendo um seminário em Curitiba. Estávamos com um grupo de amigos, e no meio desse grupo de amigos tinha um assembleano. Imagina, seminário batista e o assembleano lá no meio. Era o leão na cova dos Daniéis. E a gente na rodinha lá. E eu puxei a brincadeira com o negócio de falar em línguas. Ele, na hora, não falou nada. Depois, um outro dia, ele me chamou num canto, falou assim: ô Vitor, deixa eu falar um negócio com você. Não brinca com aquilo que você não entende. Quantas vezes pessoas zombam do falar em línguas? Quantas vezes eu vejo acontecer aqui na igreja, quando tem aqueles fluir do Espírito Santo. Irmão, tem irmão, você já percebeu que tem irmão aqui na igreja que parece que está bêbado nessa hora? Já percebeu? Tem irmão que começa a rir do nada. Tem gente que chega a pensar que são pessoas que estão endemoniadas. Eles começaram a zombar. Deixa eu dizer algo para você. Você pode não concordar com essa doutrina pentecostal do batismo no Espírito Santo, do falar em outras línguas, que a gente canta alto, que a gente ora alto, que a gente grita no culto. Mas deixa eu dizer algo para você. Tenha o mínimo de temor para não zombar daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Só porque você está sentado vendo um irmão que aos seus olhos está fazendo algo esquisito, que você não entende, não zombe, não julgue. E a Bíblia diz, versículo 13, outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Sabe, amado, você pode se encher tanto do Espírito Santo, que você pode ficar embriagado do Espírito Santo. Eu sei que alguns de vocês aqui, antes de nascer de novo, quando vocês eram pecadores, lá atrás, você nem lembra mais. Mas eu sei que alguns de vocês aqui entornavam caneco. Virava o copo. É ou não é? É. Alguns de vocês ficaram lá no mundo, já ficaram tão bêbados a ponto de precisarem serem carregados para casa. Irmão, o que Efésios 5:18 fala? Não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, destruição, mas enchei-vos do Espírito Santo. É para você não se embriagar com vinho, mas é para você se embriagar do Espírito Santo.
Mas quando o Espírito Santo está se movendo na igreja, alguns ficam com medo, acham que é demônio. Outros ficam com aquela expressão facial de estou gostando, julgando. Mas graças a Deus, sempre tem aqueles que também se mergulham no mover de Deus. Mas queridos, o Espírito Santo colocou essa palavra em meu coração, para que nós sejamos lembrados de algo. A igreja, ela teve o seu início com o poder do Espírito Santo. A igreja, ao longo dos séculos, em meio a perseguições, em meio às tribulações que marcaram a história da igreja, ela sempre prevaleceu por causa do poder do Espírito Santo. E a igreja dos últimos dias, ela vai fazer a diferença na terra se ela der a importância ao poder do Espírito Santo. A igreja que vai resistir ao avanço maligno nesses dias, não é somente aquela igreja. Nós precisamos ser da palavra, sim, ensinar a palavra, sim, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo, nós precisamos das manifestações do Espírito Santo, nós precisamos dos dons do Espírito Santo, nós precisamos falar em outras línguas, precisamos curar os enfermos e precisamos expulsar os demônios. Nós não podemos, amados, tirar o sobrenatural da igreja. Nós não podemos ter vergonha da fé que nós temos. Meu irmão, nós somos... eu sei que isso confunde a cabeça das pessoas. Como pode uma igreja batista ser pentecostal? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Esta igreja, ela é do poder do Espírito Santo. E Deus nos levantou mesmo para ser um sinal para as pessoas. O Espírito Santo não está restrito a uma igreja, a uma denominação. O Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é para todo aquele que crê em Jesus. Mas sabe, irmãos, nós não podemos ter uma fé teórica no poder do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele começa a se manifestar no culto, através dos dons, e os irmãos falam em línguas, e o Espírito Santo está se movendo, quando eu creio na teoria, mas quando chega a prática eu não quero não. Agora, deixa eu mostrar algo para você que está no livro de Isaías. Abra lá, Isaías capítulo 60. Deixa eu dizer algo para você. Olha só, Isaías capítulo 60. Eu quero ler com você o versículo 1 e o versículo 2. Porque nós precisamos, nesses últimos dias da igreja na terra, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos de todas as manifestações do Espírito Santo operando na igreja. Nós precisamos dos dons ministeriais operando na igreja. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam pessoas poderosas no Espírito, para saírem por este mundo manifestando o poder do Espírito. Eu sempre digo, meu irmão, se você tem resistência, vergonha, constrangimento de se render para o Espírito Santo nesse lugar que está todo mundo aqui crendo na mesma coisa, buscando a mesma coisa, imagina como é que você não vai ser engolido lá fora.
Mas Isaías capítulo 60, o versículo 1 e o 2 diz assim: levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. Diga bem forte assim: a glória do Senhor está raiando sobre mim. Mais uma vez, a glória do Senhor está raiando sobre mim. Olhe para umas 3 pessoas e profetiza isso: a glória do Senhor está raiando sobre você. Agora veja o versículo 2: enquanto a glória do Senhor está na igreja, olha só o que o versículo 2 fala: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Então, as nações da terra, os governos da terra, estão cobertos e envolvidos pela escuridão e pelas trevas, irmãos. Estão aqui, as profecias estão se cumprindo. Os governos mundiais estão se alinhando para a agenda do anticristo. A política mundial está sendo organizada para um governante mundial. Então, as trevas, a escuridão, nesse tempo que nós estamos vivendo, vai se tornar mais e mais densa. Agora, recebe essa palavra: mas sobre você, sobre você, aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. A glória já está brilhando sobre mim, a glória já está brilhando sobre você, a glória já está brilhando sobre a igreja. Pastor, quando é que essa glória brilha? Quando a igreja se rende ao poder do Espírito Santo. Porque faz parte do ministério do Espírito Santo glorificar Jesus. Então, quando o Espírito Santo está em movimento, em manifestação, Jesus é glorificado. Agora, voltando em Atos, capítulo 2, volte lá, por favor. Porque eles são acusados de estarem bêbados, aquelas pessoas zombam do mover do Espírito, da forma como estavam se comportando no mover do Espírito. Eles são zombados, são acusados de estarem bêbados. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, porque é algo que você precisa. Por que nós precisamos? Irmão, o poder, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, isso vai mudar a vida dela. Se você pegar a Bíblia, algumas folhas para trás, você vai ver Pedro negando a Jesus. Você tem ideia disso? Apóstolo Pedro negou Jesus. Mas vamos dar uma colher de chá para Pedro. Ele ainda não havia sido revestido de poder. O crente precisa do poder. Poder vai te dar ousadia. Tem crente que tem vergonha de orar.
Tem crente que na casa dele, com a família dele, se pedir para orar, ele não trava. Você precisa de poder espiritual, poder que vem do céu, poder do Espírito Santo sobre a tua vida, para te encher de ousadia. Tem crente que tem o Espírito Santo falar para ele, igual falou para Filipe: Filipe, se aproxima daquela carruagem. Fulano, vai lá, fala para aquela pessoa que Deus ama ela. Ela trava. Ela tem vergonha. Ela é tímida para as coisas espirituais. Crentes que estão debaixo de jugo, de pecados, de fraquezas, de derrotas, que não conseguem vencer. Mas quando você for cheio do Espírito Santo, quando você for cheio do poder de Deus, crentes que não têm milagres na sua vida, que não têm experiências com Deus, crentes que não conhecem o sobrenatural de Deus, crentes que ouvem as experiências dos outros e chegam até mesmo a zombar, a ridicularizar e a dizer que o outro está contando para se mostrar. Sabe por que você fala e pensa assim? Porque você não tem experiência com o poder, com o sobrenatural de Deus. Uma geração que não conhece, uma geração que não sabe o que é um homem de Deus ser usado, uma mulher de Deus ser usada. Revela até o seu tutano, meu filho. Revela até você do avesso. Agora, amados, nós precisamos valorizar o poder do Espírito Santo. As trevas estão cobrindo as nações da terra. As notícias estão aí. O nosso socorro não vem de A, não vem de B, não vem do homem, não vem do partido, não vem da assistência, não vem do governo. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos fazer diferença nesta nação, nós vamos fazer diferença nessa véspera de arrebatamento, é com o poder do Espírito Santo, é com homens e mulheres que orem outras línguas, curam enfermos, expulsam demônios, que saem pelas ruas dessa cidade, que não tem problema, no meio no mercado, se o Espírito Santo diz: ei, vai ali, aquela pessoa que está lá, aquela moça que está trabalhando lá no caixa, quando você chegar lá, diga para ela que eu estou falando isso, e a glória de Deus vai sendo tomada. No capítulo 2, o versículo 39, na pregação de Pedro, ele falando desse dom, desse poder maravilhoso, ele diz assim: porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Meu irmão, minha irmã, você tem que beber dessa água. Você tem que provar dessa realidade. Você precisa conhecer o que é ser cheio do poder do Espírito Santo. Igreja Batista Ebenezer. Hoje em dia, até as igrejas que se dizem do poder e do fogo, já não tem mais esse poder. Muitos têm a aparência desse poder. O problema não é o barulho, mas é que o barulho, sem estar vindo de Deus, não resolve nada.
Barulho só por barulho não faz nada. Agora, se o barulho vem do alto, então muitos têm barulho, mas o Espírito Santo não está envolvido naquilo. Nós precisamos, para esta igreja prevalecer nesse tempo, para você ter um avivamento. Às vezes a gente pensa em avivamento como um avivamento na cidade, um avivamento na igreja, um avivamento na nação. O avivamento vai começar com você sendo avivado. Em primeiro lugar, que Deus quer avivar o teu coração. Deus quer avivar o teu primeiro amor. Deus quer avivar o teu amor pela palavra dEle. Deus quer avivar o teu amor pela oração. Deus quer avivar a tua vida de santidade, de consagração. O poder do Espírito, com o poder do Espírito Santo. Olha só, Jesus projeta para mim, Mateus, capítulo 12. Por que nós precisamos desse poder? Mateus capítulo 12, versículo 28. Irmãos, olha só, Jesus fala isso aqui. Jesus foi acusado de estar expulsando demônios pelo poder de Belzebu. Jesus, ele está argumentando, ele fala assim: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, a igreja só prevalece contra Satanás e as suas obras pelo Espírito de Deus. A igreja tem que estar cheia de poder. A igreja tem que estar cheia de unção. A igreja precisa, e toda a igreja, de tempos e tempos, ela precisa de um renovo espiritual. Porque a unção precisa ser renovada. Diga assim: a unção precisa ser renovada. Mais uma vez, a unção precisa ser renovada. Sabe por quê, amados? Muitos de nós vivemos assim: rapaz, teve uma época na minha vida, nossa, eu evangelizava, eu orava. Apagou. Alguns de nós têm aquela história: rapaz, antigamente eu acordava assim do nada e ia orar. Apagou. Então, os desgastes da vida, a correria, das coisas deste mundo, as pressões, se a gente não vai cuidando, isso vai apagando esse fogo. E aí você meio que entra no automático, você vem na igreja no automático, você pega a Bíblia no automático, você ouve a palavra domingo no culto e parece que não é mais para você. Então é o momento que nós precisamos de um renovo, de uma unção nova, uma unção fresca. Porque nós somos batizados no Espírito Santo, mas nós podemos ter outros enchimentos na nossa vida. Devemos desejar, buscar, porque nós só vamos prevalecer sobre as trevas pelo Espírito de Deus. Não é com técnicas humanas. Não é só com discurso, irmãos. Tem que ter poder. Tem que ter cura. Tem que ter, as pessoas têm que ser libertas dos cativeiros malignos. Eu sei que tem pessoas aqui que tiveram experiências negativas com profecia.
Agora deixa eu dizer algo para você. O fato de alguém ter errado não significa que existe profecia bíblica. Existe, irmão. Irmão, deixa eu dizer, Deus ainda usa pessoa para falar com você. Pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de ousadia para pregar a palavra. Você vai perceber que quando aquele povo foi cheio do poder do Espírito Santo, sabe, diante das ameaças, porque teve um momento, os apóstolos foram presos, e aí depois, eles soltos, eles se reúnem com os cristãos, e a Bíblia diz que eles levantaram a voz unanimemente, e oraram ao Senhor, e na oração eles falam: Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que falem a palavra com ousadia, enquanto estende as tuas mãos para realizar curas e sinais no nome do teu filho Jesus. Eles pregavam o evangelho com poder. Eles criam milagre. Sabe, eu creio que o Espírito Santo aqui, Ele quer trazer uma unção nova sobre essa igreja. Eu quero essa unção nova, eu preciso dessa unção nova. Eu preciso desse renovo. Eu quero isso sobre a minha vida. Mas eu quero que cada um de vocês que são pastoreados por mim, eu quero que esta unção nova venha sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você cheio de poder, você cheio de unção, cheio de experiências com Deus, cheio do sobrenatural. Eu queria que você ficasse em pé.